chamados para ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 de Pedro 4, 7 a 11. Na época em que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, o imperador Nero havia desencadeado uma intensa perseguição aos cristãos, obrigando-os a fugir para as regiões mais remotas do Império Romano. Essa fuga, no entanto, não os livrou da fúria assassina do imperador e muitos cristãos foram martirizados. Pedro escreve as palavras que lemos, prevendo que muitos morreriam, inclusive ele. Ele diz para os seus leitores: o fim de todas as coisas está próximo. E passa a exortá-los a viverem sob a perspectiva de uma morte iminente. Pedro quer mostrar aqui a necessidade de imprimir em cada cristão certo caráter de urgência em cumprir tanto uma vida de santidade, quanto em se colocar como fiel despenseiro da multiforme graça de Deus, para que a obra de Deus seja feita sobre a terra o mais rápido possível. Em nossos dias, já começamos a perceber uma perseguição aos cristãos tomando corpo sobre toda a terra. Também não sabemos o dia em que partiremos desta terra ou o dia em que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Por isso, a necessidade de despertarmos do sono e vigiar. As palavras proferidas aqui por Pedro foram dirigidas a crentes. Se o Senhor o chamasse hoje, você estaria preparado? O mesmo caráter de urgência e prontidão trazido aos leitores do passado é trazido hoje a cada um de nós. Se tivermos sentidos espirituais aguçados, perceberemos que há um mover de Deus neste mundo para que as profecias em relação às últimas coisas se cumpram. O apóstolo Pedro ratifica as palavras, o apóstolo Paulo, ratifica as palavras do apóstolo Pedro, dizendo em Efésios 5, 15 e 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O Senhor nos vocacionou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Será que os nossos atos têm testificado desta mordomia? Somos dispenseiros, mordomos da dispensa de Deus. A graça de Deus é multiforme, ou seja, se manifesta através de várias maneiras por intermédio de nós. Precisamos aproveitar o tempo que temos e os recursos que temos. E esse tempo se chama hoje. O que temos visto à nossa volta? A natureza parece que enlouqueceu, são terremotos, tornados, tsunamis, enchentes, secas, incêndios. Tudo parece que virou de cabeça para baixo. São catástrofes de dimensões nunca imaginadas. Quando ouvimos as palavras de Pedro, elas mais parecem manchetes do Jornal do Dia. Contudo, não precisamos temer. Pedro diz em 1 de Pedro 1,3 que fomos regenerados para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos precisam se mover, cumprir seu chamado, falar do amor de Deus, deixar de brigar por bobagem, tirar os olhos desta terra e focá-los na eternidade. Não importa o que está acontecendo no mundo, precisamos exercer nossa vocação de dispenseiros, custe o que custar. Quais as 4 exortações de Pedro aos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, segundo esse texto que nós acabamos de ler? Que sejam criteriosos em tudo e com todos. Criterioso significa ter discernimento, tino, distinguir o erro da verdade. Quando nos afastamos da luz, perdemos de vista o certo e o errado.
Que sejam sóbrios, equilibrados, para que suas orações sejam respondidas. Sobriedade, equilíbrio, coerência, aqui o Senhor, através de Pedro, nos exorta ao equilíbrio. Devemos ser equilibrados a bem das nossas orações. Isso significa que o Senhor não atende aquele que tem 2 pesos e 2 medidas. Que tenham amor intenso uns para com os outros. O Senhor espera dos dispenseiros da sua multiforme graça que, além de serem criteriosos e sóbrios, também tenham amor intenso uns para com os outros. Amor é credencial de cristão verdadeiro. Que glorifiquem a Deus através do seu falar, do seu agir. O falar e o agir do cristão devem glorificar a Deus e transmitir graça aos que ouvem e veem. O falar do cristão precisa encontrar eco em seu agir. Palavra e ação andam juntas. Tudo isso porque o fim de todas as coisas está próximo. Que possamos despertar enquanto há tempo e colocar a mão no arado e dar conta da missão que o Senhor nos deu. Amém.